Meu nome é Eliseu Frechu e eu sou montanhista profissional. Por quase 40 anos, eu tenho escalado montanhas por diversos lugares do mundo e agora vou mostrar como é a vida de um guia de montanha, os lugares por onde ando e as pessoas que fazem parte desses ambientes nos confins do mundo. E este ano, você vai de carona na minha mochila. Durante a minha infância, meu pai era publicitário e eu cresci praticamente dentro de uma agência de publicidade, né? Dentro do estúdio de arte, do estúdio de fotografia. Isso para uma criança é bastante estimulante. E uma das heranças que eu trago dessa época foi justamente o aprendizado de produzir publicações. Eu já produzi jornais, trabalhei para televisão, produzindo matérias de escalada, para revistas, produzindo imagens ou artigos. Quando eu mudei para São Bento do Sapucaí em 89, eu já identifiquei que eu precisava colocar São Bento do Sapucaí no mapa. A primeira ação com relação a essa estratégia foi publicar um jornal de montanhismo chamado Mountain Voices, que circulou pelo Brasil inteiro durante mais de 30 anos e um pouquinho antes da pandemia ele acabou. Bom, uma outra necessidade nessa época era produzir publicações que mostrassem para os escaladores do Brasil, do exterior, como era a escalada em São Bento do Sapucaí. Já era uma outra frente. Guias de escalada, manuais de escalada existem no mundo inteiro para auxiliar os escaladores que não são da região a se localizar, a se planejar para fazer uma escalada, principalmente as escaladas maiores. E foi então que na década de 90 eu comecei a produzir o Manual de Escaladas da Pedra do Baú e região. Hoje está na 8ª edição, eu edito ele a cada 5 ou 6 anos, dependendo da quantidade de vias novas que são abertas e a necessidade de atualização. E nessa época, no meio dos anos 2000, eu comecei a identificar alguns lugares do Brasil, como o Parque Nacional de Itatiaia e a Serra do Cipó, próximo de Belo Horizonte, que não tinham guias legais como esses lugares mereciam. E eu comecei a produzir eles também. A última edição do guia do Parque Nacional de Itatiaia foi em 2007, eu fiz com o Felipe Guimarães. E nós estamos agora com o projeto de reeditar esse guia. O ano passado eu fiz da Pedra do Baú e agora eu vou, junto com o Felipe, reeditar a 2ª edição do guia do Parque Nacional de Itatiaia. É um trabalho legal, amanhã eu estou indo para lá para dar continuidade à captação de imagens e de informações. Isso aí, vamos viajar a pé na estrada, porque tem que dar o corre mesmo para fechar a conta, né? A produção de um guia, de uma publicação, é um trabalho multidisciplinar. Você tem que saber editar, você tem que ter experiência com diagramação, fotografar. Pô, acaba sendo um trabalho bem legal para quem gosta desse processo criativo, né? E também ir a campo, né? Você tem que ir lá, tem que fotografar, tem que pegar as informações em loco para saber se está tudo certinho. Eu vou aproveitar essa viagem e vou pegar informações e já também fazer uma entrevista com 2 grandes figuras do montanhismo brasileiro. O primeiro, Antônio Paulo Faria, historiador, professor doutor da UFRJ em Geologia, autor de vários livros de montanhismo e escalada, e vai estar falando para a gente um pouquinho a respeito da formação de Itatiaia, do montanhismo que começou nessa região. Eu também combinei com o Jobson Pereira, que é um montanhista desde a década de 80 no Itatiaia. Ele mora em Resende, que é a cidade próxima, e nos últimos 40 anos ele foi testemunha de toda a evolução do montanhismo e da escalada na região do Parque Nacional do Itatiaia. E todas as informações são bem interessantes para o livro guia. Nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, mais especificamente na Itatiaia, as Agulhas Negras, né? Parque Nacional de Itatiaia, que faz parte da Serra da Mantiqueira. E tem uma história fantástica na formação das agulhas, que todo mundo tem curiosidade sobre isso. Para começar, a Serra da Mantiqueira foi um processo de separação da América do Sul da África. E quando ela se separou, vários blocos continentais foram descendo um em relação ao outro, formando degraus. E então formou o degrau maior que a Serra Mantiqueira e à frente a Serra do Mar. E no meio tem uma depressão tectônica que vai do Paraíba.
existem diversos alinhamentos, grandes alinhamentos aqui no Brasil, principalmente no Sul, Sudeste, Nordeste, que formam alinhamento geológico, formam esses degraus que formam essas serras. As agulhas negras, ela tem um caso específico, porque isso aqui é uma intrusão de rocha alcalina, que realmente foi um evento vulcânico, que com a injeção de magma, formou, eles chamam de maciço alcalino. O que ocorre é que quando esses grandes blocos continentais eles descem, eles pressionam o magma que está lá embaixo e o magma sobe pelas falhas geológicas. Então formaram-se vários vulcões, tanto no Brasil, né, de uma forma geral, mas vários vulcões de fissura, que é esses vulcões que a gente está chamando aqui. Então a gente chama isso de maciço alcalino, porque não forma uma rocha que é mais parente, assim, entre aspas, né, parente do granito. Só que aqui não tem quartzo, é raro o elemento quartzo aqui. Então por isso ficou uma rocha menos resistente, então é mais solúvel à água. Então a chuva com o tempo passa e dissolve os minerais como feldspato, mica e outros minerais secundários e como não tem o quartzo para segurar essa erosão, então forma essas canaletas. E aqui também a gente deve recordar que eu poderia dizer que um dos palcos principais do montanhismo brasileiro, que acredito que ocorreu aqui, por parte dos imigrantes germânicos, né, os alemães, austríacos, suíços, vieram para cá para o Brasil no final do século XIX, início do século XX, e isso aqui já era uma área de caçador, né? Vinham pessoas caçarem aqui, tinha um rancho na região, tal, aqui em cima, inclusive, alguns ranchos de caçadores, mas principalmente os alemães, como eles na época eles já costumavam fazer excursionismo lá na terra deles, na Europa e tal, então eles tentaram manter essa tradição aqui e vinham fazer piqueniques aqui em cima. Então vinham famílias, grupos, era o excursionismo mesmo. Então o excursionismo existia naquela época. E então vinham brasileiros também, claro, junto, né? E eles começaram então a subir esses picos do jeito rudimentar. Começaram a fazer um montanhismo muito rudimentar, que era um montanhismo feito na Europa na época. A própria história aqui da escalada das agulhas negras conta um pouco isso. Embora o nome os conquistadores são brasileiros, mas eles aprenderam isso com os imigrantes, os alemães. Então, hoje a história, né, escrita fala que o montanhismo, a escalada brasileira começou em 1912 no Pulo de Deus. Aí os paranenses falam que o montanhismo brasileiro começou lá no Paraná, enfim, mas isso aí é discutível, tá? Mas a escalada técnica brasileira começou de fato com os imigrantes, e então eles trouxeram as cordas, os grampos de fena que chamam de piton, e os grampos inclusive que a gente coloca na rocha. Então isso realmente eles trouxeram e nós aprendemos com eles. E começou aqui no Maciço Itatiaia. Bom, eu comecei a escalar aqui em 1980, subi as agulhas com meu pai naquele ano e tomei o gosto pela montanha. Isso foi um marco divisor na minha vida, tá? Uma questão de um estilo mesmo de viver. Tá? Eu escalei muito aqui, agulhas, prateleira da primeira vez foi em 82. Tá? É o meu local predileto aqui do Planalto. E comecei a fazer as chaminés, as fendas, na época dos anos 80, que era uma outra vibe, era uma outra, vou dizer assim, um modus operandi de escalada, equipamento. Tá? Então isso foi muito gratificante. Tá? E abri algumas vias legais aqui, tá? Calafrio, com a galera do Rio, Berro d'Água, tá? Sexto Sentido, tá? Então isso deixou, acho que, um pouco de história, né, e legado aqui pro montanhismo de Itatiaia, pro itatiaísmo, né, e para a escalada de um modo geral.
Ô, João, fala um pouco do estilo de escalada de Itatiaia. Tem um estilo diferente, né? É um lugar onde passou muita gente, muitos escaladores de São Paulo, do Rio, muitas pessoas que conquistaram vias em estilos diferentes. Sim. Mas existe um estilo daqui, né? Aqui tem eu vou dizer assim, a escalada tradicional do Itatiaia. É bem diferente de uma escalada tradicional que você vê aí em Grandes Paredes, né? Escalada no Rio, próprio lá, Pedra do Baú, São Bento, né? Aqui era um pouco, a escalada um pouco do modo aventura, tá? O importante aqui era fazer o cume da montanha, esse era o objetivo que a gente tinha na época. O serviço desses dias segue uma dinâmica. Em geral, eu subo uma via de escalada, vou lá, coloco uma corda fixa. Com essa corda eu consigo subir e descer com bastante facilidade. E eu primeiro tenho que fotografar as pessoas que eu escolhi para estar fazendo essa parte mais visual do guia, né? Umas fotos bonitas para o pessoal ver como que são as escaladas e realmente dar água na boca de estar fazendo, né? Dar essa vontade. Então, para isso eu preciso de várias fotos legais. Feito as fotos, depois eu ainda tenho que passar para a parte do croquis em si. Eu tenho que fazer o desenho da parede o mais fiel possível, com a localização dos grampos, das fendas. Também dar uma averiguada o que o escalador vai precisar de equipamento para que eu possa indicar com o mais certeza possível para a pessoa se planejar. E uma vez eu tendo esse desenho e essas informações, daí o trabalho vai para casa, né? Daí eu tenho que ir voltando, fazendo o desenho em vetor e já fazendo a compilação das informações. Informação precisa e de qualidade é fundamental para a sua segurança no ambiente de montanha. Hoje eu estou aqui no Planalto do Itatiaia, coletando algumas informações para fazer a segunda edição do Manual de Escaladas Selecionadas de Itatiaia e região sul fluminense e sul de Minas. Vir nesses lugares, buscar essas informações, faz parte também do meu trabalho de guia de montanha. Eu trabalho como guia de escalada e montanhismo, tem um abrigo de montanha que recebe montanhistas aqui na região. Eu amparo as aventuras da galera aqui, uso esse know-how de ser guia de montanha para inclusive informar as pessoas nos seus rolês e suas aventuras, para eles não estarem perdendo tempo nas vindas para cá. Depois de 2 dias bem produtivos na região das Prateleiras, nós partimos para o Morro do Camelo e da Caveira. Essas formações ficam bem na entrada do Parque Nacional, um pouquinho antes da guarita. Quem vai escalar nessa área não precisa adentrar o parque, não precisa pagar a entrada e, portanto, é um lugar bastante popular. Então, por isso, também é de bastante interesse que a documentação ali e o croquis reserve um lugar de destaque para essas duas formações. Não são escaladas muito grandes, são escaladas mais tranquilas, mas são escaladas bastante procuradas pelos iniciantes. E para quem não quer perder muito tempo com caminhada, o carro para bem próximo. E então vamos fazer a documentação hoje do Morro do Camelo. Tá, domingo à tarde é um dia de paz e alegria aqui. É um dia que todo mundo vai embora,
cliente, pessoal do abrigo, turista, a cervejaria está fechada, então é o dia que a gente fica de boa aqui fazendo nossas atividades. A gente cozinha, conversa, ouve música, lê, toma cerveja, sei lá, a gente faz aquilo que a gente está a fim de fazer mesmo. Tá, e tem também o fato, por exemplo, agora é um mês que chove muito, né? Então, domingo à tarde, chuvoso, roça, volta e meia fica sem internet. Então, hoje é um dia que é um domingo à tarde, muito chuvoso, tipo tempestuoso, sem internet. Então, a gente não pode andar de bicicleta, não pode escalar, não pode treinar no muro, não pode assistir filme e não pode ficar procrastinando na internet. Então, a gente arruma outras atividades para se divertir. Tipo amassar pão, conversar, sei lá. Bom, a programação de hoje é subir a escada da Pedra do Baú. Faz algum tempo que eu não faço esse programa. É uma caminhada bem bonita, subindo as escadarias originais da Pedra do Baú. Quando eu mudei para cá, em 89, era o trabalho que eu fazia para ganhar a vida mesmo. E hoje, quem está fazendo esse serviço dentro da nossa empresa é meu filho mais velho, o Vitor. Hoje ele está levando uma cliente e eu vou acompanhar. Chegamos à base da escadinha, aqui começa a aventura, né? Nós vamos nos equipar, vamos colocar todo o equipamento de segurança. As escadas não são difíceis, mas tem trechos bastante expostos, então é necessário equipamento de segurança. Essa escada foi a segunda a ser construída aqui na Pedra do Baú, na década de 50. Houveram várias reformas, mas ainda assim, não só pelo estado da escada, que na verdade está em boas condições, mas pelo próprio ambiente, né? Vertical, é necessário que se use equipamento de segurança. Pode cair alguma pedra, a pessoa pode passar mal, né? Mesmo a gente que é experiente pode ter alguma distração. A gente não quer que nada de mal aconteça, então vamos nos preparar, todo mundo equipado com segurança e subindo tranquilo, né? Ter uma escalada segura. Esse tipo de via ferrata não é muito comum no Brasil, infelizmente, porque é uma forma de democratizar montanhas como a Pedra do Baú, que não daria para você subir que não fosse escalando. Então hoje, muitas pessoas, turistas, famílias conseguem subir a Pedra do Baú sem grandes conhecimentos da escalada. E foi assim que eu consegui, inclusive, trazer meus filhos ainda pequenos, até nas minhas costas, para estar subindo a primeira vez essa montanha. Eu tenho esse costume de vir todo ano, independente de ter serviço ou não. Gosto da caminhada, gosto de ter essas lembranças, né, de quando eu mudei para cá. O meu trabalho sempre acaba me levando para fazer a escalada do Baú por vias mesmo, né, de escalada técnica e não pela escada. E é gostoso, é um exercício bacana, mesmo para quem já é acostumado a escalar. É um exercício legal, assim, uma manhã que você passa aqui bastante agradável. Amanhã, Anne e eu temos o dia de folga, então vamos aproveitar
e dar uma escaladinha na face mineira da Pedra da Divisa, que é um lugar que a gente gosta bastante de escalar. Abrimos algumas vias, umas 30 vias no lugar, questão dos 4 anos atrás. Então é um lugar que a gente sente bem à vontade para dar uma chegada, dar uma treinada. De manhã o visual é muito mais bonito, o Vale do Baú, a caminhada também é mais tranquila, no fresquinho. E a gente aproveita e tem menos gente também escalando, né, do que na parte da tarde. Quando nós começamos a abrir as vias na face paulista da Pedra da Divisa, a gente nem imaginava que, na verdade, as paredes grandes estariam do lado mineiro. As paredes, mesmo do lado paulista, a gente demorou para abrir, por conta de que na época tinha muita cobra aqui na área. E obviamente que ninguém quer tomar picada de cobra, foi um esforço do pessoal para manter uma trilha mais ou menos limpa, com mato baixo, para a gente começar a poder mexer as paredes do lado de lá. E uma vez numa caminhada com o Silvério Neri, nós passamos o col entre a divisa paulista e a divisa mineira, já adentrando no estado de Minas, e aí que nós vimos que as paredes grandes estavam aqui do lado mineiro. Mas mesmo esse col, que já era uma passagem entre o barro e outro, era um col que era bem pouco usado, justamente por conta das cobras, e é um lugar que quem passava do bairro para o outro ia só no lombo de cavalo. O pessoal tinha medo de andar a pé nesse lugar, de tanta cobra que tinha. Mas aí que, uns anos atrás, há 4 anos atrás, Ana e eu, andando de bicicleta, descobrimos que a capoeira que tinha aqui acabou virando um bananal. Tá, e aí tinha várias etapas antes de conseguir realmente ter um setor de escalada. A primeira etapa foi descobrir de quem que é essa terra. Perguntando no bairro mais próximos, descobrimos qual era o proprietário da terra. Foi difícil achar a casa da pessoa, morava numa casa num bairro bem afastado, mas então, enfim, fomos lá, explicamos quem nós somos, o que a gente quer com a terra dele, com a parede, com a pedra. Gente desequilibrada que fica subindo pela pedra. Uma vez que a gente tinha a autorização do proprietário, a etapa seguinte foi achar o arrendatário, porque quem usa a mesma terra é a pessoa que cuida do bananal, que é o arrendatário. Também não foi fácil de achar essa pessoa, várias vezes a gente vinha aqui, não vê o cara, não acha ele, mas encontramos um dia ele, explicamos qual era o nosso objetivo, qual era a função e tal, ok, beleza. Depois, a etapa foi de propriamente conquistar as vias, né? Que acho que a parte mais trabalhosa. Então, várias viagens, várias vezes de vir até aqui, carregando mochila com trilhões de equipamentos. Então, pelo menos 2 cordas, uma corda para puxar equipamento, furadeira, bolt, chapa, martelo, assoprador, coisa para mosquito, coisa para cobra, foice, enfim, uma cambalhada de equipamento para conquistar as vias. Conquistamos, com bastante dedicação, essas perto de 30 vias. Foi um trabalho bem custoso em termos de tempo e de esforço. Fizemos as vias, limpamos o setor, assim, para não ter pedra que vai cair em cima de quem está passando embaixo, esse tipo de coisa de segurança. Aí a próxima etapa foi fazer o croquis. O croquis é como se fosse um mapa do setor de escalada. Então tem as orientações para quem chega aqui e não conhece, conseguir se encontrar. Além de fazer o croquis, teve também um trabalho de identificar algumas vias para que elas servissem como ponto de partida, como orientação básica. Então essa é a via Cinderela. Se você sabe onde é a Cinderela, com o mapinha você consegue se localizar e achar a via que você está a fim de escalar. Tá, então uma vez o croquis feito, as vias identificadas, a próxima etapa foi fazer um evento e apresentar o setor para a comunidade.
a gente fez uma festinha, distribuiu o croquis para as pessoas, para que elas viessem aqui e começassem a frequentar a falésia. Durante a pandemia, essa falésia foi muito, muito importante para a gente, foi vital. Aqui é uma propriedade bem isolada, não tem casa na região, de onde a gente deixa o carro para vir para cá, não passa pelo domicílio de nenhuma pessoa. As pessoas que trabalham no bananal é muito difícil ver. E aqui foi um setor que ficou aberto durante a pandemia justamente por ser muito isolado, não pega celular, enfim, é um lugar bem ermo. Então, de todos os setores da região, aqui eu acho que foi o único que ficou aberto. Então, podia, as famílias, né, eu, Eliseu, um outro casal, ou pessoas que moravam juntas, você podia vir até aqui, escalar, não encontrar ninguém, não se colocar em risco, não oferecer risco para nenhuma outra pessoa e também não fazer com que ninguém se sentisse desconfortável com a nossa presença. É lógico que a gente teve todo esse cuidado, não só durante a pandemia, mas também depois que acabou a pandemia, de que a nossa atitude, a nossa frequência aqui não seja visto como algo que ameaça ou desrespeita as pessoas que estão ao redor. É uma grande preocupação que a gente tem, que a nossa atividade, por não ser uma atividade que muitas pessoas entendem, que a gente não seja entendido como uma ameaça ou um desrespeito para quem está aqui trabalhando ou quem mora na região. Uma grande contribuição dessa parede foi que, além da quantidade de vias novas para a galera se divertir, com uma proteção bastante moderna, tudo feito com o que há de melhor hoje em nível de segurança, foi que a parede possibilitou muitas vias de grau um pouco mais para o médio do que para o difícil. A divisa paulista é um lugar que é conhecido pelos graus mais fortes, acima do 7º grau. E aqui na divisa mineira saíram várias vias com o grau 6º, 7A. Isso acaba popularizando o lugar, torna a escalada mais democrática, não é só uma escalada para quem escala muito bem. E depois que a Ana e eu abrimos as primeiras vias, vieram outras pessoas também contribuindo com estilos diferentes. E essa parede agora tem em torno de 45 para 50 vias. Foi bem legal ver o desenvolvimento do lugar, como que ele começou nos anos 90, 2000, né? Começamos a dar uma olhada aqui, cheio de cobre, como é hoje, né? Um lugar aprazível para as pessoas escalarem sem grandes preocupações com a segurança. Sou carioca, estou morando há 7 anos em São Bento do Sapucaí. Escolha por uma cidade com qualidade e, óbvio, pela pedra. Venho para cá, para São Bento, desde os anos 2000 e pouquinho, 2004, 2003. E a qualidade de vias que tem aqui, a qualidade de vida também me fez tomar essa decisão de transição dos setores classiqueira, que a gente chama aqui em São Bento. Os principais, do meu ponto de vista, é a Pedra da Divisa, a divisa paulista. E agora eu tenho uma outra paixão, que é a divisa mineira, que na realidade está sendo a minha principal paixão agora. Conhecer as vias daqui, conhecer as fendas daqui, a quebradeira daqui. Tá bem empolgante, tá bem desafiador para mim. Me sinto realmente gratificada por estar por aqui,